Sejam bem-vindos, começa agora mais um Jogo Económico. A partir de agora pode seguir-nos nas redes sociais ou no site do Jornal Económico, mas também na Bola TV. Use o hashtag Jogo Económico para comentar os temas que vamos ter em debate. Este mercado de transferências já nos trouxe o maior investimento de sempre num jogador de futebol em Portugal e uma das maiores vendas de um sub-18 português. Neste programa vamos analisar os números que fazem o mercado da Liga Portuguesa e como o nosso campeonato ainda é capaz de atrair campeões da Europa e campeões do mundo. Para já vamos aos temas da atualidade e apresento também naturalmente o painel do Jogo Económico, o jornalista João Marcelino, o economista e ex-jogador de futebol Diogo Luís e o subdiretor do Jornal Económico Leonardo Ralha. Muito bem-vindos para mais uma temporada do Jogo Económico. Vamos começar então por abordar a possibilidade do regresso do público aos estádios portugueses, quando alguns países já começam a abrir aqui esta possibilidade. Em Madrid, por exemplo, já existe aqui a possibilidade de integrar 600 pessoas num estádio como lotação máxima. Portanto, está dado o pontapé de saída para a possibilidade do público regressar aos estádios. Diogo Luís, pergunto se faz sentido este braço de ferro entre a DGS e a Liga Portuguesa. Olha, fazia sentido, não sou a melhor pessoa para dar essa resposta. Parece que estamos a passar por uma pandemia que não é fácil de gerir. Não deve haver dois pesos e duas medidas para situações diferentes. Agora, relativamente aos agentes desportivos, o que me parece é que eles têm que se preparar para poder ter espectadores nos estádios e não serem apanhados de surpresa. Portanto, têm que se preparar com a organização, com a questão de segurança, quem é que pode ou não entrar, como é que vão definir aqueles que podem ou não entrar em termos daquilo que é a bilhética do ano. E, portanto, desse ponto de vista, a partir do momento em que tenham as condições todas bem tratadas, não só os clubes, mas também a Liga, podem fazer cada vez mais pressão sobre a DGS para que permita que existam pelo menos um terço da capacidade. Não sei, é uma questão de fazer as contas, de ter aqui alguma lógica por trás, mas volto a referir, a partir do momento em que há espetáculos em pavilhões fechados, a partir do momento em que há festas do Avante, etc., não me parece que faça muito sentido não poder haver também no estádio de futebol pelo menos um terço da capacidade, ou um meio da capacidade do estádio. Não só fazia com que as pessoas voltassem a ter aqui algumas sensações diferentes, ver ao vivo o futebol, como dava também aqui outro colorido e como, em minha opinião, se os outros assuntos que já toquei não colocarem em causa a pandemia ou a evolução da pandemia, naturalmente não seria o futebol que eu iria fazer. Não somos o patinho feio da sociedade, muito pelo contrário. O futebol também traz muito à sociedade e acho que também deve ser tratado dessa forma. Leonardo, seria possível fazer como se está a fazer em Madrid, como já se perspectiva e já foi anunciado, 600 pessoas de lotação máxima num estádio de futebol? Parece-te equilibrado? Parece-me sobretudo simbólico, sinceramente. Acho que a presença de 600 pessoas num estádio de futebol, e vamos pensar nos nossos principais estádios, se bem que haja muitos jogos das ligas profissionais que possam ter... Tem essa assistência. Sim, pode acontecer, não é muito difícil encontrar jogos com essa assistência mesmo na Liga NOS. O Belenenses não tem tantos. Pois, sim, só quando joga com uma equipa grande é que pode... O Belenenses, não, perdão, a Bessá. Exatamente. Acho que 600 é totalmente simbólico. Acho que enquanto não houver segurança para poder entrar, não digo que a lotação máxima de um estádio, mas um terço, muito sinceramente não me parece, nem para o espetáculo, nem para as contas dos clubes, que necessitam das receitas de bilhetes, sobretudo dos bilhetes de época, muito sinceramente acho que não vai haver diferença. E curiosamente, do que já consegui ver, o efeito da bancada vazia ainda é pior nas modalidades de pavilhão. Pela proximidade, o cenário ainda é mais desolador. Não consigo imaginar como é que é para os atletas estar a fazer jogos, a competir naquele ambiente. A menos que se faça como a NBA tem feito com todo aquele ambiente, mas pronto, Sim, estamos a falar de outra realidade completamente diferente. João, é sobretudo simbólico, mas é a possibilidade de um regresso à normalidade, não é? Esta abertura que já se fala em Madrid, mas pelos vistos por parte da DGS não existirá essa abertura sequer para um teste com algum público. O campeonato francês são 5.000. Eu não me atrevo a dar opiniões na área de saúde, onde sou manifestamente incompetente. Agora, o que eu não posso deixar de assinalar
é que algumas manifestações em Portugal têm sido possível realizar-se, e também sobre esta discussão de algumas dúvidas. Aquilo que eu penso é que, se isso for possível, as autoridades de saúde deveriam permitir, porque o futebol sem público é um subproduto, mas sobretudo tem aqui um grande peso financeiro nos clubes. Não tanto a venda dos bilhetes que são depois no fundo que têm seus estados, mas a parte corporate, a parte de venda dos camarotes, significa, sobretudo para os grandes clubes portugueses, alguns milhões de euros por ano. Portanto, e não é muita gente que tem aqueles camarotes. Portanto, há aqui soluções que deveriam ser vistas, eu acredito que estejam a ser vistas. Estive há pouco tempo num evento na Liga que foi aberto pelo Estado e encerrado pelo Ministro, e parece-me que do ponto de vista político há toda a vontade de ajudar o futebol a recuperar o seu público. Agora, isto tem uma lógica de saúde, espero que as pessoas sejam, digamos, capazes de avaliar situações idênticas de idêntica maneira, e aos olhos da opinião pública isso não tem sido feito, sobretudo quando nós olhamos para algumas manifestações culturais ou políticas ou sindicalistas que se têm realizado nos últimos anos em Portugal. Mas eu quero acreditar que vai ser possível que o público daqui até ao final do ano regresse aos estádios progressivamente. Vamos mudar de tema, João Marcelino. Ao dia que estamos a gravar, foi anunciado um acordo entre Sporting e Sporting Braga relativamente às condições de pagamento do treinador Ruben Amorim. Compreendes que este dossiê se arraste desta forma para um treinador que já foi contratado há praticamente 6 meses? Compreendo, porque eu olho para o problema e vejo à luz não do nacional futebolismo, mas vejo à luz daquilo que são o funcionamento das grandes empresas. Repare, o Braga podia não ter cedido o treinador ao Sporting, bastava ter exigido a cláusula de rescisão. E a verdade é que não exigiu a cláusula de rescisão. O Braga, e isso é bom que fique esclarecido para as pessoas, que fazem muita confusão, tal como fazem em relação aos 120/126 milhões do João Félix, é que não houve nenhuma cláusula de rescisão. Houve um negócio entre o Braga e o Sporting. Esse negócio foi feito nos princípios de março, antes do Covid. E, portanto, a verdade é que no dia 13 de março, mais ou menos por aí, a Europa toda se reuniu em casa e as pessoas e os clubes deixaram de pagar uns aos outros. Essa é que é a verdade. E, portanto, o Sporting ficou em dificuldades financeiras, e eu percebo que o Braga, e muito bem, tenha zelado pelos seus interesses, e que o Sporting tenha feito aquilo que foi fazendo, porque se o Sporting fosse, se calhar, cumprir o compromisso naquelas datas, e o podia não ter feito como não o fez, porque o contrato permitia não ter cumprido, portanto vai pagar em datas posteriores com penalização, portanto isso faz tudo parte do contrato, mas eu saúdo esse acordo, e agora o que espero é que o Sporting consiga, como os outros clubes portugueses, realizar receitas suficientes para honrar esses compromissos, e que também os clubes portugueses comecem a receber as verbas que são devidas e também não estão a receber. Eu sei, por exemplo, no caso particular do Sporting, que também não recebeu as últimas tranches de 3 ou 4 grandes clubes europeus, eu até sei quais são, mas isso não interessa para aqui. Estou a dizer que tudo isto é uma cadeia. Felizmente que essas coisas se resolveram entre o Braga e o Sporting, porque no final da linha o Sporting só tinha que cumprir esse contrato antes da inscrição do próximo campeonato, aí não podia haver dívidas, mas por um lado para o Braga podia não ser mal todo, porque esses 10 milhões se calhar iam para o dobro. Portanto, o que quero aqui dizer é que nunca existiu um conflito, houve uma incapacidade de pagamento, isso remetia para este entendimento, foi feito, ainda bem que são 2 grandes clubes portugueses, que tanto quanto o mundo possa entrar na normalidade, acho que esses casos vão ser resolvidos. E era preciso arrastar tanto isto, Diogo? Olha, era porque o Sporting não tinha capacidade para cumprir com os seus compromissos, e não tendo capacidade, não tendo ou não querendo, eu não sei, porque a verdade é que pelo meio foi fazendo algumas vendas, nomeadamente a do Bruno Fernandes, e portanto em caixa financeiro deve ter tido para poder pagar. O Bruno é de janeiro, este é de março. Certo? Mas em janeiro entrou o dinheiro, se o dinheiro entrou, o Sporting não gastou o dinheiro de janeiro a março, não gastou 55 milhões de janeiro a março, digo eu. Posso estar a fazer mal as contas, mas eu não acredito que o Sporting esteja tão gastador, nem vejo forma de o Sporting ter gastado 55 milhões. Vejo o Sporting também ativo no mercado, vejo o Sporting também a contratar alguns jogadores, enfim, isto tem tudo a ver com prioridades. E a verdade é que podemos arranjar desculpas para os fazer. O que eu tenho que saudar é a forma como o Braga, mesmo assim, aceitou negociar, aceitou andar para a frente, eu acho que é assim que as coisas evoluem. Negociaram, chegaram a um acordo novamente, porque acho que já é a segunda vez que chegam a um acordo. Espero que o Sporting cumpra com os seus compromissos, porque
É importante aparecerem novos dirigentes do futebol português, mas é importante que estes novos dirigentes deem uma boa imagem, porque senão cada vez mais as pessoas vão colocar em causa o novo dirigismo e vão se agarrar àquilo da velha guarda e que nós já percebemos que não vai fazer o futebol evoluir. E, portanto, do meu ponto de vista, acho que os novos dirigentes também têm que dar aqui o exemplo. Os compromissos são para pagar, saúde novamente, a forma como ambas as partes sentaram à mesa e não criaram aqui uma cisão, e no limite o Sporting vai pagar aquilo que tem que pagar ao Braga com as devidas penalizações, ficam todos satisfeitos porque o negócio foi feito, e acima de tudo fica o campeonato com motivos para estar satisfeito, porque é menos um dos problemas, uma das questões sobre a mesa, sabendo nós que o Braga não queria que o Ruben Amorim saísse, mas o Ruben Amorim pediu para sair, o Braga também percebeu, recebeu a devida imunização e as coisas agora avançam. Agora, mais uma vez, realço a forma como os dois clubes sentaram várias vezes à mesa, que não é fácil no contexto português. Leonardo, tudo resolvido, não é? Aparentemente. Sim, eu diria que também ninguém acreditava que Frederico Varandas e António Salvador fossem ter um grande conflito sobre este assunto. A única coisa relevante que aqui aconteceu, além do incumprimento do Sporting, foi que a certo momento, depois de um encaixe pela venda de um dos melhores jogadores que representaram o Sporting nas últimas décadas, uma parte significativa desse encaixe foi imediatamente canalizada para o Sporting de Braga através da contratação do treinador Ruben Amorim. Vamos já então começar com o último tema de atualidade e tem a ver com o facto de Paulo Gonçalves ter surgido de forma algo surpreendente ou não no negócio de Darwin Núñez, porventura o negócio mais avultado da história do futebol português no que diz respeito a contratações, e começo já por ti, Leonardo, para te perguntar se é aceitável que Paulo Gonçalves surja nos negócios que envolvem o Benfica. Eu a isso respondo de uma forma muito sucinta e lembrando-me de casos como o da ex-mulher de Donald Trump, que dizia que não se devia ficar zangado com o ex-marido, mas sim ficar com metade. Eu diria apenas que todos os candidatos a serem Ivana Trump devem arranjar alguém de quem se divorciar que os queira ver tão prósperos como o Benfica quer ver Paulo Gonçalves próspero. João, o que é que tens a dizer sobre esta participação de Paulo Gonçalves neste negócio? Não sou muito dado à política americana e, portanto, não virando-me para aquilo que é a realidade portuguesa, eu diria que para o Benfica é incómodo que Paulo Gonçalves surja por perto de qualquer negócio que o clube faça ou venha a fazer nos tempos mais próximos. Para fechar, Diogo, sobre o mesmo tema. Olha, temos falado de muita transparência dentro do Benfica. A verdade é que esta é uma questão que vem de encontro àquilo que nós temos vindo a falar. A pouca transparência que existe em muitos negócios. A minha questão é, qual é a probabilidade de o Benfica querer um jogador no mundo e que Paulo Gonçalves seja o advogado desse jogador? Eu acho que a probabilidade, se nós fôssemos a ver, era muito reduzida, mas a verdade é que acertaram em cheio. Não há coincidências, eu só digo que não há coincidências. Ainda dizem que não há coincidência. E infelizmente para o futebol andamos no meio destes caminhos, destas situações, mas tudo se mantém na mesma. E por isso é que eu há pouco referi no novo dirigismo. Eu acho que o novo dirigismo tem aqui um papel importante para darmos a volta a esse tipo de situações e para transformarmos tudo de uma forma mais transparente, mais digna e mais de encontro, que é aquilo que nós gostamos tanto do futebol português. Muito bem, muito obrigado. Vamos já a seguir falar do mercado de transferências em Portugal. É já a seguir. Estamos de volta para a segunda parte deste jogo económico para falar do mercado de transferências em pleno período de pandemia. Temos como convidado para esta segunda parte Artur Fernandes, Presidente da Associação Nacional de Agentes de Futebol, a quem agradeço desde já este regresso ao jogo económico. Artur, era de esperar tanta atividade em termos de contratações e vendas num período particularmente difícil para os clubes? Olá, boa tarde. De acordo com aquilo que tínhamos falado há uns tempos atrás, o número de movimentos ia ser algo semelhante, os montantes iam ser mais baixos que a metade, o normal. Num ou noutro caso em Portugal, felizmente por obra também, ainda agora estávamos a falar sobre isso, do trabalho do Jorge Mendes e do Wolverhampton, deu um bocadinho e também do grande investimento do Benfica, deu um bocadinho mais de elan ao próprio mercado e configurou números não vistos nos outros mercados, ou praticamente não vistos na maior parte dos outros mercados,
mas está exatamente dentro daquilo que falamos há uns meses atrás, a promoção de jogadores jovens, que para nós é um benefício muito grande para o futebol português, espero eu, e tem sido sempre essa a nossa posição. Troca de jogadores e jogadores mais velhos, normalmente, com estatuto a custo zero. Portanto, é um bocadinho dentro disto que vai andar. As exceções feitas às contratações do Benfica pelo atual estado decisório do clube e esta venda do Fábio Silva, que de facto é extraordinária. Ainda bem que temos um clube como o Wolverhampton que nos pode ir fazendo este tipo de operações que são encaixes, eu já não diria espetaculares, mas acima de tudo salvadores para alguns clubes portugueses em alguns momentos, neste caso o Futebol Clube do Porto. Não me admira que pesquem mais um ou outro no futebol português nas próximas semanas. Seria bom para todos. Uhum. E o Arthur ficou precisamente aqui o aspecto do Futebol Clube do Porto, o Futebol Clube do Porto que é o clube que mais precisa vender, pelo menos em termos daquilo do encaixe de 100 milhões de euros que terá de fazer ao abrigo do fair play financeiro da UEFA. João Marcelino, Fábio Silva foi vendido por 40 milhões de euros, provavelmente vão seguir outros jovens, já lá está o Vitinha por 20 milhões de euros, mas com o empréstimo e a obrigação de compra obrigatória que será agora acionado no final desta temporada. O que te pergunto é se o Futebol Clube do Porto tem que vender de facto estas joias para chegar ao tal valor mágico dos 100 milhões de euros. Boa tarde. Eu não sei se são exatamente 100 milhões ou se esse valor andou um bocadinho para baixo por causa do Covid e, portanto, houve aí alguma elasticidade por parte da UEFA, penso que sim. Mas é evidente que tem que vender e, sobretudo, se vender jogadores mais jovens é mais fácil, porque eles estão a custo zero no orçamento e, portanto, tudo o que se reflete na venda é teoricamente mais-valia, descontando os custos de intermediação e outros arranjos. E, portanto, sim, é mais fácil vender os jogadores da formação, até porque hoje em dia está a passar um fenómeno curioso, ou talvez não, que é sobretudo, vendem-se futuros, ou seja, já não se vende tanto os jogadores no presente, pelo que eles valem no presente, mas sim por aquilo que eles podem vir a valer no futuro. Em alguns casos, isso será bom, noutros casos será mau, enfim, os clubes portugueses têm esta necessidade. Por exemplo, olhamos para o Sporting e víamos que antes de começar a preparação desta época, o Sporting tinha planeado vender João Palhinha e a Cunha. Não quer dizer que essas transferências não se vão fazer também, mas parece que o mercado está a chamar outros jogadores que não esses e, portanto, o que há aqui é que fazer a adaptação e às necessidades. O Futebol do Porto porventura vai fazê-lo bem, até porque tem um apoio importante, ter Jorge Mendes e a sua cadeia de colocação de jogadores com clubes, enfim, mais ou menos identificados em Espanha, Inglaterra, em Itália, é sempre uma grande ajuda. Leonardo, e Jorge Mendes parece estar especialmente focado nestes jovens do Futebol Clube do Porto. O Wolverhampton surge aqui mais uma vez como um clube que tem estes alvos como jogadores apetecíveis. Parece-te que o Futebol Clube do Porto vai atingir a tal marca que precisa para superar o fair play e também para cumprir com as obrigações relativamente, nomeadamente, a 2 empréstimos obrigacionistas que vencem no próximo ano. Eu acho que tudo é possível quando se conta com uma mão invisível no mercado como esta que está a marcar este defeso. Não é propriamente uma novidade, já houve a fase em que o Benfica vendia jogadores promissores, muitos deles sem provas dadas, por 15 milhões de euros. Já tivemos o Sporting também a poder vender o projeto de titular lateral direito Thierry Correia por 12 milhões de euros. Neste caso, o Wolverhampton está a mostrar-se mais generoso e os seus responsáveis saberão o que estão a fazer e, se não souberem, poderá acontecer-lhes o mesmo que está a acontecer agora ao Valência, também com os mesmos, não com os mesmos protagonistas, mas com alguns protagonistas misturados. Deixa-me só dizer que em relação à questão de futebol do Porto Wolverhampton, nós vimos como é que começou, ainda não vimos como é que terminou, fala-se ainda
na possibilidade de Alex Telles ir para o Wolverhampton, de Ruben Vinagre vir para o Futebol do Porto. Portanto, não deve haver, as contas vão se fazer no fim, sendo que, obviamente, a ajuda do Jorge Mendes é muito importante para o Futebol do Porto. Diogo, Jorge Mendes está aqui a revelar-se como decisivo para já. Uma das grandes vendas deste defeso é de Jorge Mendes, de um jogador português e com 40 milhões de encaixe para o Futebol do Porto. Sim, sem dúvida. Em um contexto de Covid ainda mais, porque a verdade é que nós percebemos que o espaço dos jogadores, em função do contexto que estamos a atravessar e das dificuldades dos clubes, tendencialmente tem vindo a diminuir as transferências, o valor, e a verdade é que o Futebol do Porto consegue encaixar 40 milhões por um jogador que tem 18 anos, que tem um enorme potencial pela frente, mas que ainda não está confirmado. O facto de ter ido para o Wolverhampton, naturalmente teve a ajuda do Jorge Mendes, mas deixa-me de recordar também aqui alguns pontos importantes. O Wolverhampton é um clube que já te fez bons negócios do género. Eu relembro o Ruben Neves, custou salvo erro 18 milhões e hoje em dia é um craque. Praticamente. O próprio Jiménez, que não tinha grandes provas dadas, a verdade é essa, em Portugal não tinha conseguido se ingrar, vai para o Wolverhampton com uma cláusula de 42 milhões e a verdade é que hoje é um jogador diferente. O próprio Pedro Neto, que passou despercebido na Lazio e que hoje é um grande craque. Portanto, se há algum... E o Diogo Jota, né? Já agora. O Diogo Jota, se há um clube e se há adeptos em que podem suportar isto... Em que então já agora o João Moutinho também. Não, o João Moutinho é diferente, já tinha provas dadas. O que eu quero dizer é que se há um clube em que os adeptos podem, entre aspas, eu não quero dizer a palavra engolir, podem aceitar este tipo de negócio é o Wolverhampton, porque a verdade é que tem corrido bem, não só em termos esportivos, mas também em termos financeiros. Outros clubes que já são mais complicados, nomeadamente o Valência, o Leonardo falou do Valência, que as coisas não correram tão bem. Mas a realidade é que o Jorge Mendes, parceiro fundamental, como disse o João também, e bem, isto vai ser um bolo, vai entrar, sair, e no limite vai haver aqui alguém que vai pagar algum dinheiro. Pegamos em 40 milhões e os 40 milhões vão dar para gerir aqui não sei quantas entradas e saídas de jogadores. É bom para o Futebol Clube do Porto, naturalmente que é. É uma pena vermos estes jovens saírem tão cedo, na minha opinião, porque gostava de os ver evoluir no nosso campeonato. Infelizmente não o conseguimos fazer e para o Porto é a saída, é o escape, porque a verdade é que se olharmos para o plantel do Porto, os jogadores experientes não têm o potencial que têm estes jovens e, portanto, desse ponto de vista, o Porto tem que fazer aqui encaixes financeiros, está em causa a sustentabilidade do Futebol Clube do Porto, presente e futuro, e naturalmente o que pretende também é ficar com uma equipa competitiva e ficando com os jogadores mais experientes e deixando de sair aqueles que são as promessas. O Futebol Clube do Porto mantém o foco naquilo que é o seu objetivo, que é vencer títulos, é fazer aqui a concorrência ao Benfica, Sporting, Braga, Guimarães, todos os clubes que se estão a puxar bem, e naturalmente o campeonato português continuará com o mesmo nível, mas como te referi há pouco, infelizmente para nós, não vamos conseguir acompanhar de perto a evolução destes jovens jogadores, como não conseguimos acompanhar de perto a evolução de Bernardo Silva, João Cancelos, entre outros, infelizmente para nós. Artur, em contraponto a esta venda do Futebol Clube do Porto, temos um clube que ainda não vendeu, mas que já investiu 80 milhões de euros, mais de 80 milhões de euros, e que, pelos vistos, ainda estará a negociar alguns jogadores neste mercado. Este mercado do Sport Lisboa e Benfica é surpreendente, na tua opinião? É muito surpreendente pelos montantes envolvidos e exatamente pelas tuas palavras, por aquilo que disseste, pelo facto de não terem vendido e terem de facto esta margem para poder comprar. É óbvio que a fasquia está alta a todos os níveis, desde o treinador aos jogadores contratados e portanto eu conheço alguns e portanto vocês também são de facto jogadores de grande nível. Jorge Jesus conseguirá fazer uma equipa que também é necessário fazê-la, independentemente do valor dos jogadores, é preciso fazer uma boa equipa e ele é pródigo nesse tipo de trabalho, provavelmente vai conseguir fazer. O que nos espanta a todos de facto são os valores que não estávamos a contar e que já vai em cerca de 80 milhões e a tendência é subir. É óbvio que o Benfica tem um mês para efetuar algumas vendas, é natural que o faça, mas em nada vai equilibrar este investimento. De resto também, não sei exatamente os termos das compras efetuadas, se são a prazo, se são imediatas. Acredito que hoje em dia esteja toda a gente a comprar em prazos alargados e portanto é natural que não entre diretamente nas contas deste ano, ou que possa entrar, mas que depois possa ser diluído nos anos seguintes. Enfim, de qualquer das formas são 80 milhões que já foram gastos e nenhum encaixe para já, segundo aquilo que tem vindo a público, a não ser, entre aspas, ironicamente, uns míseros 200 ou 300 mil euros que ainda tem direito a receber do Fábio Silva. Fábio Silva, precisamente. João Marcelino,
era necessário um investimento tão grande por parte do Benfica, sobretudo numa época que vai começar onde os dois primeiros apuram-se diretamente para a fase de grupos da Liga dos Campeões? Para trazer Jorge Jesus, era. Ou seja, ele estava bem, estava num campeonato, estava numa equipa que dominava o panorama brasileiro, que era favorita na América do Sul, e, portanto, para o convencer a vir para o Benfica de novo, era necessário esse investimento. Sem ele, não viria. E, obviamente, também se junta aqui as necessidades de Luís Filipe Vieira, que tem brevemente umas eleições no Benfica. Acho, portanto, que esse investimento tem justificação. A única coisa que se pode pôr em questão, mas isso é uma análise interna do próprio clube, que vai ser traduzida em votos nas próximas eleições, é saber se, porventura, entre a aposta na formação e esta atual política de contratações, não poderia ter sido feito um meio termo que tivesse dado, por exemplo, mais vida a Bruno Lage. Mas sim, eu acho que para este reencontro do Benfica com Jorge Jesus, sem este investimento e sem a garantia desse investimento e do Benfica voltar a ter uma equipa capaz de lutar com algumas possibilidades de sucesso a nível europeu, ele não teria vindo e, portanto, nada disso estaria a passar. Leonardo, já falamos aqui de 80 milhões de euros de contratações e até ver nenhuma venda. Há aqui algum desequilíbrio, na tua opinião? Sobretudo quando temos Jorge Jesus a dizer publicamente que ainda faltam jogadores de topo mundial ao Benfica, o que faz pensar que as expectativas dele ainda são para que apareça qualquer coisa como um Cavani, para dar dimensão europeia a um clube que tem conseguido uma certa hegemonia no futebol português, mas que tem dado bastante má figura nas competições da UEFA nos últimos anos. Agora, como é que se consegue ainda arranjar mais verbas para haver mais uma ou duas contratações de topo, as tais que dariam jogadores de nível topo mundial ao Benfica? Isso não sei, caberá aos responsáveis pelas contas do Benfica, eventualmente transferindo também alguns jovens promissores da formação encarnada. Talvez o Wolverhampton ainda tenha espaço no plantel para mais alguns. Diogo, podemos precisamente assistir a essa, à venda ou pelo menos ao empréstimo com cláusula de compra obrigatória de alguns dos jovens. Falava-se, por exemplo, esta semana de Jota para a Espanha ou para a Inglaterra, são as opções. Vês aqui como viável que o Benfica vá despachando aqui alguns jovens para poder fazer algum encaixe? É normal, sobretudo porque tem um plantel excedentário, mais por isso, porque a verdade é que o Benfica, em termos de folga financeira, é aquele que está melhor. E reparem, nos momentos de crise, é quando aparecem as oportunidades. Eu, por exemplo, comprar o Cebolinha por 20 milhões de euros custa muito menos a entender do que comprar 40 milhões o Fábio Silva. 20 milhões de euros pelo Cebolinha, que há um ano atrás valia 40 milhões, que é um internacional brasileiro, que tem um potencial enorme, acho que é um excelente negócio, tanto desportivo como financeiro. E se não tivéssemos uma pandemia, o Benfica não tivesse folga financeira, não o conseguia contratar. Já me custa mais entender, por exemplo, o Darwin Núñez, mas cá estou para ver o que é que virá dali, mas a verdade é que 25 milhões para um jogador que só fez praticamente um ano de sénior já é uma coisa mais difícil de entender. O que eu quero dizer é que é nestes momentos, e outros, mas quem tem folgor financeiro pode aproveitar para fazer bons negócios. Porque repara, se o Benfica entrar na Liga dos Campeões, consegue logo de antemão 40 a 50 milhões, estamos a falar de 80 milhões, metade ficas batido. E depois, se fizer uma boa campanha na Liga dos Campeões, os ativos vão-se todos valorizar. E, portanto, desse ponto de vista, uma boa equipa e desportivamente com sucesso acabará por fazer com que este investimento traga também retorno. E, portanto, desse ponto de vista, não me causa aqui grande estranheza o facto de o Benfica estar a investir desta forma. O que me causa estranheza é alguns destes negócios pelo meio, a forma como são feitos, as pessoas que também estão envolvidas no meio destes negócios e, sobretudo, o porquê do Benfica não o ter feito no passado, como disse o João e bem, tivessem dado alguns destes jogadores, por exemplo, a Bruno Lage ou a Rui Vitória, possivelmente as coisas em termos desportivos teriam sido diferentes. E, portanto, isso tem muito a ver com a política desportiva, tem muito a ver com o contexto, não só o Covid, mas sobretudo com o contexto de eleições, e que as pessoas que estão à frente do Benfica têm essa necessidade de fazer estas contratações para passarem uma fase de maior turbulência que estão a atravessar e que no limite coloquem em causa a sua posição dentro do clube. Agora, relativamente à forma como o Benfica se está a reforçar,
O Al Schmidt, por exemplo, e Everton, para mim são dois belíssimos reforços. O Pedrinho já foi antes do Covid e, portanto, se fosse depois do Covid, acredito que teria sido feito por um valor inferior. A minha única grande dúvida é o Darwin Núñez, porque efetivamente não tenho a noção se é ou não, se tem ou não aquela qualidade que justifique 26 milhões e se vai ou não trazer retorno desportivo e financeiro, mas cá estaremos para ver. Estamos já no final desta segunda parte. Arthur, queria só ouvir-te sobre o regresso de Ricardo Quaresma à Liga Portuguesa, também à chegada algo surpreendente de jogadores como Javi Garcia e também um internacional, um central internacional e campeão do mundo pela França, também ao Boa Vista. E o Gaetan? E o Gaetan, exatamente, muito bem lembrado, João, obrigado. Pergunto se estas movimentações são surpreendentes e se acrescentam valor à Liga Portuguesa. Com certeza que acrescentam valor. Valor desportivo depende da condição física deles. Valor em termos de repercussão mundial, em termos de nome, com toda a certeza. De resto, todos vocês falaram sobre isto juntamente comigo na última intervenção há umas semanas atrás, que este tipo de jogadores de nome, com prestígio e a custo zero, de resto a conversa tem sido mais ou menos a mesma em relação ao Cavani, que seriam jogadores que estariam nas contas dos clubes. O Casillas foi um bom exemplo há uns anos atrás. Em tempos de pandemia eles são apetecíveis, como são apetecíveis também, conforme disse na primeira intervenção, os jovens e as trocas de jogadores. Portanto, acho que isto não são grandes novidades, é aquilo que estava mais do que previsto que ia acontecer no futebol, que vai acontecer em mais 2 ou 3 mercados com esta frequência e com esta naturalidade, e cá estaremos para ver um campeonato competitivo e que, não podendo chamar pessoas às bancadas, pelo menos que chame a atenção do mundo em termos de transmissões televisivas, o campeonato português, para ver se valoriza de alguma forma este produto, para que a distribuição das receitas possa ser mais homogénea e maior pelos clubes portugueses, para poderem eles sim ir ultrapassando estas crises, porque há pouco estávamos a falar dos 40 milhões do Fábio Silva, mas um clube inglês recebe 110, 120 milhões só de direitos televisivos. Um clube como o Wolverhampton receberá um bocadinho mais. O último classificado da Primeira Liga recebe 100, 120 milhões. Portanto, é relativamente fácil para eles comprarem um jogador por 40 milhões. De resto, nós fizemos agora uma transferência de 60 do Chilwell, do Leicester para a Inglaterra, ainda em Inglaterra para o Chelsea, e ninguém pôs em causa, quer dizer, e vamos fazer agora o Grealish, que provavelmente serão 75 e ninguém põe em causa, porque em Inglaterra este problema do poderio económico dos clubes não se põe em causa, muito menos no Wolverhampton. Não acredito que vão muitos mais portugueses para lá, porque começa a chamar muita atenção, mas provavelmente podem ir alguns jogadores do mercado português de outras nacionalidades, para que as coisas sejam mais ou menos tranquilas. Como disseste, ainda temos um mês de mercado pela frente. Artur, muito obrigado pela presença. Obrigado a todos vocês, tudo de bom. Jogo Económico, muito sempre obrigado. Disponível. Muito obrigado. Já a seguir, as escolhas de Leonardo Ralha, João Marcelino e Diogo Luís. Estamos de volta para as escolhas da semana. Vamos já começar com o número da semana. Leonardo, o teu número desta semana? 12,5. É o 12,5 e 12,5 é o lucro apresentado pela SAD do Sporting na época desportiva transata. Este é um número que foi encarado pelo presidente do Conselho de Administração da SAD, Frederico Varandas, como motivo de orgulho para todas as pessoas que estão ligadas ao clube. Infelizmente, é um número que só é possível por receitas de 107 milhões de euros pela venda de alguns dos melhores jogadores do plantel, com Bruno Fernandes à cabeça. Portanto, tendo em conta o fracasso da época desportiva, tendo em conta as fracas possibilidades de encontrar receitas correntes nesta época, sem Liga dos Campeões, com problemas no acesso ao estádio, só há que temer o que é que poderá vir para o próximo relatório de contas. João Marcelino, o teu número desta semana, o 60. É 40 mais 20. 40 que o Wolverhampton deu pelo Fábio Silva e os 20 que pode vir a dar pelo Vitinha na próxima temporada. Eu acho que os clubes portugueses estão condenados nos próximos anos
não conseguirem usufruir das esperanças que queriam nos seus centros de estágio e vão ter que cada vez mais as vender por necessidades orçamentais, não têm as receitas. Em Portugal existe que os clubes principais, os principais clubes portugueses compitam com os grandes clubes estrangeiros sem terem as receitas que esses mesmos clubes têm ao nível dos direitos televisivos, ao nível do marketing, da bilhética, disso tudo. E, portanto, o jovem talento português vai ter que ser vendido ao preço daquilo que poderá vir a valer. Os tais futuros, não é? Que tu dizias. Exato, o mercado de futuros, e dentro disso acho que o Porto fez uma boa operação, mas ela é simbólica daquilo que já começámos a viver o ano passado com o João Félix e aquilo que vamos ver nos próximos anos, e ainda vamos ver neste fecho de mercado, porque eu estou convencido que tanto nesses clubes, tanto no Futebol do Porto, como no Sporting, como até no Benfica, vão sair ainda mais jovens jogadores, daqueles que podem vir um dia a chegar à Seleção Nacional Portuguesa. Diogo Luís, o teu número é o 17 para falar de alguém que já faz história com 17 anos. É verdade, o Ansu Fati, a nova coqueluche espanhola, guineense de nascimento, e portanto é um jogador que fez a segunda internacionalização por Espanha, marcou um gol, bateu um recorde de 95 anos. E numa altura em que se fala muito da saída de Messi, em Barcelona poderá acontecer este ano a passagem de testemunho de um craque para outro craque. Esperemos que o Ansu Fati tenha a capacidade para suportar a pressão dos grandes clubes, como é o caso do Barcelona, mas a verdade é que demonstra uma qualidade acima da média, uma tranquilidade, uma confiança que lhe foi dada por todos, nomeadamente pelo próprio Luís Henrique, e deslumbrou neste último jogo contra a Ucrânia, fazendo uma grande exibição e marcando um grande gol. E portanto não podia deixar de ser, sobretudo por aquilo que se passa dentro do relevado da minha figura esta semana, é o Ansu Fati. E terá sido um jogador que, alegadamente, até terá sido oferecido para um negócio no Sporting. Diogo, começo contigo relativamente ao protagonista, alguém para quem em 2020 está a ser especialmente penoso, Novak Djokovic. Não necessariamente, o ano até estava a ser bom. Todas as partidas desportivamente ótimo, sim, mas depois fora dos cortes é que é pior. Tinha corrido bem, a verdade é que a última partida acabou por ter ali um gesto que deitou tudo por terra. Ele não o queria fazer naturalmente e quando se viu a repetição percebeu-se a cara de espanto dele e de aflição, mas a verdade é que no ténis, e eu acho que isto é um exemplo para os demais desportos, não está em causa o estatuto, estão em causa as regras, e a verdade é que ele cometeu um erro que ele se penitenciou e que ele pediu desculpa posteriormente. Eu acho que aqui também estão vários exemplos, não só o castigo, mas ao mesmo tempo também a forma como o Djokovic pegou no erro e disse que é uma aprendizagem para o futuro. É uma pena para o US Open ter perdido o Djokovic de uma forma que ele estava, claramente seria o grande favorito a vencer, mas lá está, quando se cometem erros, os erros têm que ser penalizados e o Djokovic foi um exemplo disso mesmo, e sobretudo na forma como posteriormente assumiu o erro e também como pediu que não pressionassem a juíza, porque nas redes sociais já estava a ser muito pressionada. Portanto, um exemplo, não da forma como teve aquele gesto, mas sobretudo um exemplo de um comportamento que o grande craque deve ter de assumir a sua responsabilidade e os seus erros. E assim o Sérvio perdeu a oportunidade de atingir os dois principais rivais na conquista de grandes slams. Vamos então para o protagonista desta semana, para João Marcelino. João Marcelino, alguém que voltou aos treinos no Barcelona depois de ter deixado a porta entreaberta para sair do clube catalão. Léo Messi, eu acho que o Barcelona cometeu um erro com o Messi. Ele explicou o processo todo com uma entrevista que deu recentemente, e eu fico convencido que o Messi fez tudo aquilo que devia ter feito para sair, ou seja, fez exatamente aquilo que fez Cristiano Ronaldo quando saiu do Real Madrid, sendo que ele, Messi, tinha uma cláusula e Cristiano Ronaldo não tinha nenhuma. E no entanto a vontade de sair do jogador português foi respeitada pelo presidente do Real Madrid, e que pensou nos interesses do Real Madrid. E o presidente do Barcelona não pensou nos interesses do Barcelona. Repara que daqui a 4 meses, a contar de hoje, a contar de dia 1 de setembro, Messi fica livre. Como acaba o contrato em julho, ele pode negociar o seu futuro a partir do dia 1 de janeiro, pode assinar por qualquer clube e sai a custo zero. Portanto, o Barcelona abdica de fazer um encaixe de 100 milhões, vai pagar durante esta época cerca de outros 100 milhões
por um jogador que vai estar contrariado e que no dia 1 de janeiro pode indicar o clube para onde vai. Se isto não é uma estupidez do ponto de vista empresarial, eu não sei o que é uma estupidez no futebol. E, portanto, se pode colocar em causa, algumas pessoas colocar algumas pessoas em causa a convicção do Messi, mas a posição do Messi é absolutamente natural. Não encontra nenhum clube no mundo que queira ficar à espera de um juiz que decida sobre um processo que pode valer 700 milhões. Eu acho que ele ganhava, mas isso são outros 500. O que eu acho é que daqui não faz nenhum sentido que o Barcelona queira manter um jogador desta forma, a não ser por vontade de um presidente que não quer ficar na história como o presidente que abdicou ou que abriu as portas à saída de Messi. Florentino Pérez, porque é um homem forte, que é um presidente forte, não teve esses problemas com Cristiano Ronaldo. Acho que digamos que esta birra do presidente do Barcelona vai custar-se pelo menos 200 milhões de euros. Com esse dinheiro, o Barcelona começava a construir uma equipa em volta de Ansu Fati, de Trincão e de outros bons jogadores que tem no plantel. Adivinham-se tempos difíceis para a administração do Barcelona. Leonardo, vamos terminar com o teu protagonista, João Palhinha. João Palhinha, que eu vou arriscar apontá-lo como protagonista, apesar de, desde o momento em que estamos a gravar até o momento em que este programa vai ser muita coisa pode acontecer. Estamos preparados para tudo no futebol português, mas o que aconteceu é que João Palhinha foi reintegrado no plantel principal do Sporting, depois de episódios tristes, como ele documentou num vídeo em que treinava sozinho com equipamento de treino do Sporting de Braga, a correr num ambiente rural, que mostra um certo desnorte na gestão de ativos que desde há muito ocorre ali pelos lados de Alvalade. João Palhinha é um caso estranho, é um jovem da formação que esteve no ataque à Academia de Alcochete, mas que, ao contrário de muitos dos seus colegas, apesar de muito pressionado para isso, não avançou para a rescisão, que como prémio levou um contrato de empréstimo por 2 temporadas ao Sporting de Braga, em que aproveitou ao máximo e valorizou-se como jogador e como um bom valor do meio-campo defensivo, mas que supostamente tinha o destino de ser transferido neste defeso e dessa transferência uma percentagem ainda ser entregue ao Sporting de Braga. Ao que parece, Ruben Amorim, que trabalhou com ele, que conhece o valor dele, percebeu que ele poderá dar bastante ao modelo de jogo e poderá fortalecer o meio-campo de Sporting, dar presença nas bolas paradas, sobretudo, e está a aproveitá-lo. É a minha escolha. É sempre bom pensar que houve um filho pródigo que pode regressar a casa. Esperando que assim seja até ao momento em que este programa for visto. Muito bem. Leonardo Ralhas, João Marcelino, Diogo Luís, muito obrigado pela presença neste Jogo Económico. Voltamos para a semana com os números que contam dentro e fora das 4 linhas. Até para a semana.